Espírito Santo de Deus, tanto para exercer o seu papel num desafio tranquilo, como num desafio tenebroso. São homens que acordam de madrugada, oram por sua família, sustentam e falam assim: vou continuar amando a minha família e meus filhos. Eu procurei, na sociedade que tanto bate nos homens, nos pais, eu procurei números que pudessem realmente mostrar que esses homens não têm esse valor. Eu não encontrei ainda em percentual contra a violência da mulher. Por exemplo, uma quantidade. A gente precisa ter um número para falar que os homens não prestam, que os pais não exercem autoridade. Então eu procurei em cima de números. Eu estou procurando ainda, não achei. Então acontece, por exemplo, né, vocês vê que os números aí, o pessoal está chutando um punhado de número. Mas eu procurei, por exemplo, 1 milhão de homens, ou 2 milhões de homens, ou 100 milhões, sei lá. Mas uma quantidade de homens que possam ser aí cotados num percentual, sendo homens que geram a violência contra a mulher. Existe, não estou falando, mas um percentual tal que os argumentos falam: os pais, os homens não prestam. Procurar números para mostrar. E eu comecei a ver dentro da nossa igreja, na minha família, quantos homens são valorosos. Comecei a ver a nossa igreja, quantos homens honraram e têm honrado suas mulheres. Quantos homens dentro da nossa igreja têm valorizado o cuidado com suas esposas e filhos. E aí eu peguei o quê? Biblicamente. Eu comecei aqui em Jerusalém. Antes de chegar aos confins da terra, eu comecei aqui e comecei a olhar como mulheres são valorosas para os seus maridos e como filhos também da mesma proporção. João, da pastora Patrícia, você não sabe testemunho? Procura lá. Um homem e um pai que tem honrado a sua família. Paulo, da pastora Cris. Rosana Laura, que tem exercido um papel de pastoreio aqui. Quando você começa a entrar dentro da igreja, você vê que esse argumento é uma falácia. De homens que estão exercendo o seu papel, amando e cuidando da sua família, porque o que basta para ele é isso. O que basta para ela é isso. Homens e mulheres que têm se tornado exemplo no meio de adversidades da vida. Enquanto eles ou elas, filhos e filhas, esposas, sofreram, Deus levantou um homem para ser aquele que iria direcionar a família. Pais, a gente tem que aprender a honrar pais, homens, que têm sido graciosos, anjos de Deus em nossa vida. Não é à toa que a paternidade tem sofrido aí com muitos argumentos, e aí a gente esquece que caráter não se compra com falácia, caráter não se compra com argumentos, mas ele é exercido na trajetória da vida. A gente aprende e também ensina e também cresce e também desaprende algumas coisas que foram nos ensinadas. Mas quando você olha para esse texto, a Bíblia fala que há um legado de um homem íntegro. Não é qualquer homem, é um homem íntegro. É um homem que entende esses princípios e ele parte para esses princípios e ele começa a edificar a sua casa, protegendo, amando, cuidando e orando por ela. A gente precisa olhar para esses homens valorosos. Existem homens que não prestam, claro, pais, né? O meu foi um. Eu cresci sem a figura do meu pai. Pai que cuida, pai que leva para a escola, pai que conversa. Eu estava indo para a faculdade de manhã, eu acho que é 6h50, sei lá, 7h50, por aí, amados. De manhã, de madrugada, né? A gente não consegue ver. Estava passando, tinha um cara, saiu em um determinado lugar, e aí a gente parou, o cara estava com uma lata de cerveja na mão, 6h50 da manhã. Ah, pastor, quanto beber? Não. Eu só quero que você, no meio de ancianidade que está na nossa sociedade, você só para 6h50, vamos colocar 8 horas da manhã. Você está indo para o trabalho com uma lata de cerveja na mão.
Eu quero que você pense, se esse cara for motorista. Eu quero que você pense se esse cara é um segurança no mercado que eu e você, nós fazemos compra. Se esse cara, ele é coordenador de uma escola. Se esse cara vai chegar lá, antes do ônibus, antes de chegar no trabalho, tem mais um negocinho que ele tempera ali. Se ele trabalha com o público, você precisa pensar nisso. Agora, se ele saiu de manhã com isso, vem várias perguntas na minha vida, como filho que tive o pai ausente. Tem comida na mesma proporção em casa? A luz está paga? A gente precisa pensar nisso. E é sobre isso que este homem que tem um legado e a sua integridade, ele se levanta e fala assim: eu serei diferente. Não são os desafios, as adversidades da vida, mas é quando você tem em seu coração algo que Deus coloca em que você será diferente no que fala e no que faz. E é isso que é importante em nossa vida, é você compreender que todas as coisas que estão sobre você é responsabilidade de Deus, tanto é que Deus criou o homem e a mulher. E cada um tem o seu papel, a sua responsabilidade. Os dois juntos andam para edificar o seu lar, a sua casa. E é desse princípio, é dessas coisas que vem a sociedade. Então, quando nós olhamos para a sociedade que cria falácias, cria números, percentuais que não existem, quando a gente começa a olhar ao nosso redor, para os avós, bisavós, para homens e mulheres que andam juntos, você começa a ver que a integridade e o caráter é algo que Deus possibilita tanto para pobre como para rico. Não é algo que você, mas eu moro ali. Não. Integridade e caráter, Deus proporciona a todos. Tomar posse, colocar no coração, ter compromisso com ela, é um papel meu e seu. E aí, nós não queremos exercer isso, mas é necessário que você compreenda que você pode trabalhar, pai, para ter tudo em sua casa ou na sua família. Você pode tentar deixar um legado financeiro, você pode tentar de alguma forma criar jeito de que sua família, seus filhos tenham recurso financeiro. Mas algumas coisas são importantes. Se a sua presença não estiver junto, termina a família. Quando você começa a ver nesse princípio aqui que um sucesso financeiro não compensa a falta de honra, não adianta. Você precisa andar isso junto, e aí você vai ver uma família pobre com dignidade, um rico com dignidade, e na mesma proporção, todo mundo sem dignidade. Por quê? Porque está no coração o desejo de querer ser e fazer, de ter caráter e de entender esse princípio. E aí você vai vendo, levando para a história minha e sua, quem foi que deu o primeiro cigarro para o filho ou para a filha? O pai. Quem foi que deu o primeiro copo de cerveja? Muitas vezes foi o pai. Quem enviou foi o pai. Agora, esse mesmo pai tem condições de mostrar que pode ser diferente. É o pai que ora, o pai que orienta, o pai que conversa, o pai que está na primeira prova, o pai, é o pai. É a presença do pai. E tem homens falhando. Mas nós precisamos entender que biblicamente mostra que a nossa influência, a influência do pai, muda a trajetória do filho. Muda. Ah, pastor, mas tem um ou outro, sim. À noite a gente vai conversar sobre isso. Tem um ou outro que o pai pode ser um exemplo. E a Bíblia fala sobre isso, sobre Lucas. Teve um pai que tinha tudo, dava tudo para os filhos, e um filho decidiu ir embora. Isso não é problema do pai. É o caráter e a integridade que ele não quis tomar para si, e é um papel meu e seu. À noite a gente vai continuar sobre isso, mas o que eu quero nesta manhã é simplesmente agradecer a Deus pela vida dos pais, e são muitos, gente, são muitos pais que trabalham, que amam sua família, que amam seus filhos, são muitos. Aí o pessoal vem com argumentação, mas são muitos que acordam de madrugada, são muitos que trabalham, são muitos que sustentam, são muitos que amam, e a alegria dele, é incrível isso, mas a alegria dele, do pai, é sentar e ver que todas as coisas estão fluindo e que tudo está bem. Essa é, ou seria o orgulho do pai, né? Não é que prepotência, mas é sentar e falar assim, está em ordem, está tendo luta,
mas continua ali, dessa forma, ainda há uma conversa, ainda há um argumento, mas eu quero colocar em seu coração do pai e tanto do filho ou da filha. Não adianta você ter sucesso financeiro se você não honra. Não adianta você deixar um legado financeiro e fracassa na honra, fracassa em momentos tão significativos. Eu lembro quando o Jonas e o Lucas eram pequenos, eles estudavam a gente chama de tijolinho, não lembro o nome desse negócio. É um tijolinho, todo mundo sabe onde é o tijolinho? Ali, aquela escolinha lá, depois do Barbante, pronto, ali. E aí, o que acontece? Eu nunca tive medo de perder trabalho. Eu tinha medo de perder minha família, como meu pai perdeu. Mas a gente vai conversar essa noite. E aí, o que acontece? Eu chegava para o meu chefe e falava assim, olha, chefe, é dia dos pais e vai ter uma festinha. Mas Zambaldi falou assim, tem manco de horas, retira aí. Mas você fala assim, chefe, fazia isso, te amo, mas é minha família em primeiro lugar. Aí, não sei o que lá, mas você é aqui. Só estou te avisando que eu vou sair. Eu vou ver isso amanhã. Estou avisando. E aí, chegava no outro dia, ele tocava meu celular. Onde você está? Eu falei, tu já esqueceu? Minha esposa fica, meu mozinho, trabalho a gente arranja em qualquer lugar. Salário, filho, família, é uma só. É uma só. Porcaria de trabalho, da forma que às vezes tem, você arranja em qualquer lugar, mas família e filho, não. Quando você compreende isso, você sabe que Deus é que te sustenta. Você pode ser o provedor, mas você que está andando com Deus, você sabe que se o Senhor não, no final do dia não assinar o cheque, rapaz, não acontece. Você sabe que é Ele que guia você. E aí eu fui, que chegava, e aí eu não almoçar, claro, amados, aí já é bizonho demais, eu já ia direto para o trabalho. Ele chegava, tudo bem, Fábio? Eu falei assim, tudo bem. Eu falei assim, fui lá visitar, ver meus filhos, eu tenho foto, e brincando com meus filhos, no dia dos pais. Você tem alguma foto? Ah, pastor, eu estava trabalhando. Eu entendo. Primeiro, pai, é a sua família. É o seu filho e sua filha. Se está avisando, tem uma agenda escolar que vai ter um encontro, já começa a preparar. Existem coisas que não tem jeito, tá, amados? É viagem, e você está lá, não teve. Teve um dia que eu fiquei triste aqui na Igreja Batista Maneró, porque prepararam um negócio, eu estava viajando, a gente foi fazer um curso e fora. E aí o avião deu problema, dormi lá, e o dia dos pais eu não consegui passar aqui. Foi um dia só. Por quê, amados? Dia de pai é para você passar com o seu pai e o pai passar com o filho. Se puder, claro, se puder, dependendo, né? Exemplo. Tem uma escala. E aí chega o coordenador e fala assim, gente, é dia dos pais ou dia das mães? Mas é o dia dos pais. É dia dos pais. Quem vai visitar o filho, ou quem o filho vai para casa, na sua, ou aquele que quer ficar na escala. Você tem essa oportunidade, levanta a mão, eu quero ficar na escala. Você está errado. E você vai pagar por isso. Você vai pagar. Ah, pastor, você vai pagar. Se você tem a opção de naquele dia estar com os seus filhos e não faz, saiba biblicamente que o que você planta, você colhe. É responsabilidade. Eu quero que você feche seus olhos agora. Se seu pai foi influente na sua vida e abençoou, então agradeça. Se ele está presente, agradeça pela vida dele. Se ele não está presente e foi, agradeça pelo que ele fez na sua vida. Se ele não fez como o meu, agradeça pelo menos que o Senhor permitiu que esse homem estivesse com sua mãe e não tivesse uma ideia maravilhosa, fazer o quê? Aborto, como já é legal, né, no nosso Brasil, né, essas ideias. Mas eu estou aqui com toda a adversidade, toda a luta, mas eu agradeço, porque o Senhor ainda na ansiedade do meu pai em viver de qualquer forma, de qualquer jeito, menos com a família, o Senhor influenciou para que pelo menos ele não evitasse
numa conversa com minha mãe, de eu nascer. Eu agradeço. A influência que eu tive foi de pais dentro da igreja. Por isso que eu amo igreja. Se você vier falar de mal da igreja, eu vou falar muito, porque eu aprendi a ser pai dentro de uma igreja. Homens que eu decidi olhar e ver que homens cuidavam de suas esposas e cuidavam de seus filhos e filhas. Foi dentro da igreja. Foi ali que eu aprendi. Então que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça e agradeça pelo seu pai, se está vivo. Agradeça pela vida de sua família, se ele influenciou. De repente hoje é o momento de você falar, se ele estiver vivo, é claro. Se tiver para você conversar, fala assim: pai, eu te amo. De repente você nunca falou isso, né? Então você pode falar: pai, te amo, te agradeço por sua vida. E um momento de honrar. E se você não teve esse exemplo todo, a Bíblia te dá exemplo para você ser um ótimo pai, um pai presente, um pai que deixa um legado no coração dos filhos. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos pelo seu cuidado e amor sobre as nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, pela vida dos pais, esses homens valorosos que lutam, que amam suas esposas, ó Pai, que amam seus filhos, que orientam os seus filhos e filhas, que cuidam, Senhor, e com toda a intensidade da vida tentam, ó Pai, dar informações necessárias para que esses meninos e meninas venham obter o máximo, Senhor, do conhecimento, das experiências que ele passou, ó Pai, das experiências e conhecimentos de situações amargas, de desafios. E hoje estão tentando, Senhor, ensinar os seus filhos e filhas a trilharem esse caminho, mas com cuidado, ó Pai, com o coração de observador. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha dar essa graça. Aqueles pais que não exercem esse papel, Senhor, de uma forma graciosa, que gostam de andar, de estar com seus filhos e filhas, que o Senhor venha colocar essa alegria nesse coração desse homem, para que ele possa ser um pai presente, um pai que conversa, um pai que ama, um pai que tem conversas, ó Pai, que enaltecem a sua presença, que enaltece, Senhor, o seu cuidado e amor. Por isso pedimos ao Senhor que esse dia seja um dia de honra, de festejar, e agradecemos pela vida da Igreja Batista no Maneró, a visão dessa igreja de honrar aqueles que honram. Então nós agradecemos e honramos a vida desses homens. E ó Pai, com esse café da manhã, é uma forma, um jeito, não só de falar que amamos e que honramos os pais, mas uma atitude, Senhor, para mostrar que eles são importantes nesta mesa que o Senhor nos dá. Que o Senhor venha dar força, refrigério, constância na vida destes homens. Assim oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.